Boa noite, gente boa. É o que se consta, não sei se é verdade. Hoje vou ler para começar, uma mensagem, um poema de uma amiga nossa, que nós já tivemos a oportunidade até de ver aqui algumas vezes para palestrar, uma amiga de há muitos anos das pessoas desta associação, que é do Porto, que é a Regina Figueiredo. De vez em quando lhe dá para escrever assim umas coisas e eu tive o prazer de trabalhar com ela neste livro, de paginar, enfim, fazer a parte gráfica deste trabalho. E ela tem aqui coisas muito bonitas. E tem um que se chama Choro. E diz assim: porque descobri que eu não sou aquilo que julgam que eu sou, mas quem eu sou ainda não sei, por isso choro. Porque não sei se sou aquilo que sou, ou o que dizem que eu sou, ou o que desejariam que fosse, eu choro. Porque na dúvida do que sou ou não sou, existe um silêncio profundo que se esconde do mundo e me faz chorar. Receio que o que sou não vá agradar, ou o que não sou pudesse encantar. Mas não o sendo, sou apenas o que sou, um ser que não quer mais chorar. Fixe, não é? Não sei onde é que ela vai buscar estas coisas. A minha ela deve plagiar alguém. Não. Tenho a certeza que não. Então, aqueles que tiveram a oportunidade de ver lá nos nossos meios de comunicação, que recebem os nossos mails, provavelmente já terão visto do que é que vamos tentar hoje abordar. E então vem do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala não se pode servir a Deus e ao mamão. E normalmente nós temos a tendência para, com rapidez, fazermos uma abordagem a este tema, tendo em consideração o dinheiro. Associamos o mamão, não é, ao dinheiro. Mas ao ler aquilo que Jesus diz, a abordagem a este outro Deus, não é? É uma abordagem muito mais ampla. Não se trata apenas de dinheiro. Inclusivamente podemos dizer, portanto, que aquilo que Jesus nos fala é a luta que se trava em nós, seres humanos, entre aquilo que nós somos enquanto seres espirituais e o meio em que nós vivemos no mundo material. Não é? E os conflitos que isto gera nesta luta entre espiritualismo e materialismo. Então, isto não tem tanto a ver com o conceito de matéria em si. A matéria em si é neutra, não é nada. Nem é boa, nem é má. Isto tem a ver com uma atitude, ou com a atitude que nós, seres espirituais, temos perante a matéria. Quem nesta sala se acha materialista? Há pessoal a duvidar. E agora? E agora? Vacilo, não é? E pá, esta pergunta deve ter ratoeira. Há umas mãos mais convictas, há umas mãos mais tímidas, há umas mãos mais duvidosas. E quem se considera espiritualista? Eu acho assim, a gente trabalha... Está aqui a falar, só um bocadinho. Eu acho assim, de onde eu venho, eles estudam assim também, né? Então eles falam que a gente pode possuir as coisas, mas a gente não pode deixar as coisas possuir a gente. Já podemos acabar, não é? Não é? Certo? Certíssimo. Esse é o fundamento. Não é? Essa há de ser uma das nossas conclusões. Nós podemos ser possuidores
da matéria. A questão é se nós nos deixamos possuir pela matéria. Mas não é só pela matéria. Não é só pela matéria em si. E a Noémia perguntava, e quem se abstém? Ou quem não sabe? Quem não sabe se é materialista? Ninguém tem dúvidas que é ou que não é. E quem não sabe se é espiritualista? Ninguém tem dúvidas também. Pronto, está tudo ótimo. Ou seja, toda a gente sabe a pé... Eu nem sei para que é que vou falar, não é? Parece-me que toda a gente sabe o terreno que pisa, por isso, pronto, vamos falar de para os espíritos desencarnados, porque os encarnados esses estão todos, estão perfeitos. E, de facto, é um problema. Isto é um problema que traz muita infelicidade ao ser humano. Não sei se traz aos espíritas. E eu acho que também traz. Não é? Esta dificuldade... Sim, mas há seres humanos e seres humanos, não é? Pode ser que os espíritas sejam seres humanos diferentes. Alguns serão, outros nem por isso. Não é? E tem dias também. Tem dias que nos safamos muito bem e tem dias que nos safamos pessimamente. Não é verdade? Mas nós dizemos muitas vezes palavras, soltamos palavras, e às vezes não entendemos muito bem o alcance delas. Ou parece que as falamos de cor. Uma delas é que dizemos que nada acontece por acaso. Certo? Nada acontece por acaso. Então, se eu sou materialista, não será por acaso. Eu sou materialista porque quero. São tudo perguntas, não é? Uma chatice o espiritismo, porque coloca muitas perguntas. E muitas vezes nós não as respondemos. Cada um para si é que vai procurar a resposta para elas. E isso é o que importa, na verdade. É que cada um chega às suas próprias conclusões. Então o espiritismo o que é que nos diz? Que nós somos espíritos. Nós somos espírito. Nós somos espírito com um histórico. Não é? Nós não fomos criados, nem cada um olha para a sua idade, não é? Não fomos criados no momento da concepção, em que o espermatozoide do nosso paizinho fecundou o óvulo da nossa mãe. Não foi nessa hora que o espírito foi criado. O espírito, a criação do espírito obedece a um processo que é de, provavelmente, milhões de anos. Leva muito tempo a chegarmos a ser espíritos. Ser espírito é uma conquista muito árdua, muito difícil, que leva muito tempo. É uma empreitada que, para além de levar muito tempo, é muito meritória. Portanto, quem chega a espírito, quem é espírito, individualizado, como nós somos, com a sua identidade, com a sua personalidade, tem um histórico, um arcabouço, tanto intelectual e moral, de milhões de anos. Anda a adquirir competência desde os meios desde os reinos mais primordiais da criação. Aprendemos coisas desde que somos energia apenas, não é? Desde os reinos minerais, pelos vegetais, isto tudo muito grosso modo, pelo reino animal, em que aprendemos muitas coisas até que nos tornarmos gente. Para além de sermos espíritos, somos pessoas, seres humanos, com consciência de nós próprios e de Deus. Portanto, já é muita coisa. Já temos muito valor. Cá, ainda há muitos espíritos que estão a começar, não é? Que ainda não têm sequer noção disto. Mas isto é conversa para outras coisas, não é? Então, o espírito precisa da matéria. Nós não podemos chegar aqui e entrarmos desta maneira. O materialismo é algo mau, logo devemos combater a matéria. Devemos ser contra a matéria. Não é? Tudo o que é material é mau. Isto é mentira. Mas nesta dupla, se fizermos uma pergunta, nós somos espíritos. Destes dois, qual é que existe primeiro? Qual foi que foi criado primeiro por Deus? Isto em teoria, não é? Estamos a filosofar. E se a matéria existe porquê? Porquê que existe a matéria?
A matéria ou o espírito, qual dos dois existe em função de qual? A matéria existe em função do espírito. Então, a matéria existe porque o espírito existe. Porque se o espírito não existisse, a matéria não faria falta para nada. Porque a matéria é para o espírito uma ferramenta, um instrumento, o que nós lhe quisermos chamar. Não é? Então, como um carpinteiro digno, que tem a sua ferramenta, o que é que um carpinteiro faz com a sua ferramenta? Trata bem, porque um martelo tem que dar muitas marteladas. Não é? O martelo não pode dar só 2 marteladas e deita fora o martelo. Não é? E qualquer profissional, em qualquer área, trata as suas ferramentas de forma cuidada, digna. Agora, nunca se confunde o profissional com a sua... Isto até soa um bocadinho mal, não é? Às vezes há alguns que pensam que se confundem, não é? Já viste? É? Vocês só agora é que chegaram lá? Não é? Um carpinteiro, por melhor que seja um martelo, o carpinteiro nunca será o martelo. Certo? E o martelo, sem o carpinteiro, não serve para absolutamente nada. Não dá martelada. Não dá martelada sozinho. Não dá martelada. Não é? Portanto, tudo o que acontece à volta da matéria, dentro do nosso nível, certo? Pronto, estamos a falar de alguém que tem consciência daquilo que faz. Claro que, quando somos espíritos, há aqui uma fase mais atrasada, não é? Em que estamos a aprender a ser espíritos, que nós usamos a matéria em função do nosso instinto. Essencialmente. Não é? Então usamos a matéria de forma instintiva. Daí que animais selvagens, por exemplo, não sejam obesos. Não existe obesidade em animais selvagens. Porque comem só na medida do necessário, guiados pelo instinto. Mas à medida que nós evoluímos e chegamos a espírito, há muito destas formatações, há muitos destes conhecimentos que foram adquiridos por nós e que chegam a esta fase e atuam em nós, agem em nós de forma instintiva. O que é que isto quer dizer? Que muitas das ações do espírito nem sequer são raciocinadas. Não são pensadas. E isso é transversal a todos, incluindo a nós que estamos nesta sala. Muitos de nós, não é, ainda fazemos coisas sem as pensar. E em muitas dessas coisas que fazemos, muitas delas são altamente materialistas. E o que é que isso tem de mal? Nada. É assim. Não é? Agora, o que é que nos diferencia, o que é que nos pode diferenciar enquanto espírito, num ser humano, dos outros? A consciência. Não é? A consciência. Então o espírito, ao evoluir, sendo que o instinto continua a ser para nós uma ótima ferramenta, não é? Com a tomada de consciência que temos a oportunidade de julgar ou de usar a matéria de forma correta. Ou não. Ou não. Porque, para além de tudo isto, o que é grandioso mesmo é que Deus é tão fixe, tão fixe, tão fixe, que nos deixa fazer tudo o que a gente quer. Até aquilo que não deve, até aquilo que nos faz mal, até aquilo que faz mal aos outros, até aquilo que destrói um planeta, uma civilização, uma família. Tudo. Tudo. Não é? Mas isso acontece. O mas é que isso funciona assim. E também nós poderíamos pensar assim, epá, mas então nós estamos perdidos. Não é? Porque então de repente a gente pode fazer tudo o que nos apetece, podemos destruir e tal, certo? O que é que acontece nisto? Uma grande verdade nisto tudo
é que esta caminhada é imparável. Isto não para. Não é? Por mais, eu tenho alguns, todos nós nesta sala têm amigos assim. E com alguns, a gente até se surpreende pela forma como reage aos fenómenos sociais, por exemplo. A forma como se revolta com os políticos. Quase que parece que não têm capacidade de perceber que as pessoas são espíritos. E que grande parte destes espíritos são espíritos inferiores. Não é verdade? Não é assim? Não deixam de ser Não deixam de ser seres normais? Humanos. Pois claro que são. Estão todos na mesma caminhada. Não é? Agora, só porque nós vestimos um fato, não é? Porque usamos um penteado altamente, porque somos bonitos, porque temos um carro, porque temos uma posição social, porque temos dinheiro. Isso não diz o tipo de embalagem que cada um possui, não diz da qualidade do conteúdo que lá habita. O que é que diz? O que é que isso diz de alguém? Nada. Absolutamente nada. Não é? Agora, essa é outra prova de que nós somos materialistas. É que nós próprios, muitas vezes, nos deixamos iludir por estas coisas. Não é? Nós muitas vezes vergámo-nos a um título, seja profissional, não é? É o doutor. Isso acontece no meio espírita. Que para mim mete-me muita confusão, mas temos que entender que isto continua a funcionar assim. Porque até os espíritas são pessoas. E nem todos os espíritas, aliás, nenhum de nós entende o espiritismo a 100%. Nenhum de nós. Porque nenhum de nós entende o que é o espiritismo. É uma explicação dos fenómenos da natureza, transversal, que vai desde o fenómeno físico até o fenómeno espiritual. Qual de nós é que sabe tudo? Nenhum. Não é? Nem explica igual, nem entende igual. Mas é que a verdade é que só falamos de entendimento. Mas a forma como cada um de nós entende as coisas não belisca em nada a forma como as coisas na verdade são. Uma coisa é como eu entendo, outras coisas é como elas são. E de certeza absoluta que não há nenhum ser humano que consiga olhar para todos os fenómenos da natureza e os entenda todos efetivamente como eles são. Vamos percebendo. Às vezes até estamos próximos da verdade, outras vezes nem por isso. Não é? O facto é que se nós todos estivéssemos bem cientes disso, este mundo seria um mundo de paz. Não é? Porque toda a gente estava de acordo. E isso não acontece. Porque eu acho que. Porque se fosse eu. O se fosse eu é muito fixe. Não é? O se fosse eu é a pimenta no coisa do outro. É o se fosse eu. O se fosse eu é muitas vezes alguém a falar e no dia seguinte a situação deparar-se perante si e aquela pessoa fazer exatamente igual ou pior do que aquele que no dia anterior, não é, criticou. Isto é tudo muito bonito, não é? Agora, de facto, é por isso que nós precisamos da matéria. É por isso. É pelo se fosse eu. Se fosse eu é que nos diz, na hora, não é, o que é que tu de facto vais fazer. É aquilo que dizia no início. Não é? É aqui que a gente presta a prova dos novos. Na teoria, a gente pensa assim a pensar, bem, se fosse eu ia manter a calma. A gente pensa. Não é? Só que, na verdade, cada um de nós, sendo que tem um histórico infinito, vamos lá dizer assim, não é? Que é, de facto, muito grandioso, cada um de nós tem um leque de experiências muito variado. Já passou por muitas experiências diferentes. E cada um reagiu de forma diferente a cada uma das situações pelas quais foi passando. Para além disso, nós somos muito voláteis em termos de humor. Eu hoje acordo de uma maneira, amanhã acordo de outra. E se eu for mulher, ainda pior. Não é? Porque eu, pelo menos é o que dizem muitas mulheres, não é? A minha mulher nem está aqui, ela nunca me disse isto. Hoje, sabes como é? As hormonas hoje estão aqui e amanhã estão ali. E as hormonas também têm algum leque de responsabilidades nisto, não é? Para mim, as mulheres dizem duas verdades ao dia. Que é quando acordo,
Ai, o dia não começou. Eu já tenho tanta coisa para fazer. É verdade. E quando se deita, ai, o Deus passou se eu não fiz nada. Estás a ver? Então, pelo menos duas verdades dizem, nada mal, nós homens só mentimos. Não é? Não dizemos de verdade nenhuma. Então há uma série de circunstâncias que, na verdade, nós, na teoria, achamos que na hora vamos fazer as coisas de determinada maneira, mas na hora não sabemos. Por isso é que nós passamos pelas situações. E cada um é posto sempre diante das situações que, de facto, lhe faz falta experimentar. Não é? Estamos sempre a ser postos à prova. Claro, e cada um para as suas, não é? Cada um nas suas coisas. As oportunidades aparecem sempre àquele a quem elas fazem falta. É muito interessante, não é? Há pessoas que se queixam de determinado tipo de fenómeno. Ai, na minha vida está sempre a acontecer isso. E nós temos pessoas que são vizinhos e a quem aquela situação nunca se coloca. E está ali ao lado. Até vive na mesma casa. Mas nem sequer a vê. Porque não é uma situação que para ela faça sentido nenhum. Aliás, para ela pode ser até um não assunto. Isso é preocupação para ti? Isso para mim não existe. Isso é que é um problema. Mas se calhar ao contrário, também existe. E aqui não há gravidade, não podemos dizer, o teu problema é maior que o meu. Ou, não, o meu é... Isto não existe. O problema é o de cada um. Não é? E cada um, dentro desta... Nós podíamos usar aquilo, não é, Paulo? A escala espírita é fabulosa, não é? A gente havia de andar sempre uma régua com a escala espírita, não é? Nos óculos. A gente metia a régua e olhava para as pessoas. Ora bem, este gajo está aqui alinhado com um espírito. Este é um espírito bom, cuidado, portanto, respeitinho. Depois a gente, aquele espírito é um espírito manhoso. E a gente ia entender sempre, se a gente conseguisse perceber bem esta história da escala espírita, e se na análise dos fenómenos sociais, psicológicos, psiquiátricos, se a gente usasse sempre essa régua, ia viver muito mais tranquilo. Porque ia perceber sempre a pessoa. Ia perceber sempre que aquela pessoa só dá aquilo que consegue dar. Não é aquilo que quer dar. Ela se calhar até queria dar mais. Só que não sabe, não consegue. Não é? E nós vivemos de forma, mais um aspecto materialista, de forma muito indignada. Nós somos muito indignados. Então, desde que existe a internet, a indignação atingiu os píncaros, não é? Atrás de um teclado ou de um telemóvel, é toda a gente muito, muito forte, não é? Anda cá que até te parto todo. Mas tu estás aonde? Não interessa. Onde é que eu estou? Não tens nada a ver com isso. Não é? Mas somos, porque tu és burro, tu és isto, tu és aquilo. Insultamos com uma facilidade tremenda. E achámos-nos sempre os donos da verdade. Que a minha opinião, de facto, é que é maior. Mas querem saber o que é que os outros querem saber da vossa opinião? Estão-se a cagar para a vossa opinião. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber o que comem ao meio-dia. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber se o bife é tenro ou duro. Toda a gente está a borrifar para isso. Porque eu estou-me a borrifar para os bifes que vocês comem. E vocês, com certeza, estarão a borrifar-se para os bifes que eu como. E fazem muito bem. Porque isso não tem interesse nenhum. Sabem o que é que eu acho do pessoal que vai para um sítio e vai para... Estou em Paris, pumba, tirem uma fotografia com o Torre Eiffel atrás. Haviam de assaltar a casa. Ninguém tem nada que saber onde tu estás. A casa está vazia, vais ser gamado. Olha a régua. Não interessa. Olha a régua. Olha a régua. Não é? Hã? Não interessa, eu estou aqui a... Isto é uma catarse. Não é? Claro, que está que sou eu. Queres vir fazer catarse? Anda-te para aqui. Não é? Hã? Exatamente. Claro. Não é? Não, mas isto é só para nos ajudar a pensar, não é? Naquilo que fazemos. Como é que nós gerimos a nossa vida? Não é? A que é que damos importância? Porquê é que fazemos isso? Porquê é que metemos lá o bife? Porquê? Não é? Há um porquê. Depois há o para quê. Há muitas pessoas, desculpem, há muitas pessoas que acham que têm uma vida
tão desinteressante, tem tão pouca gente que fala com eles, tem tão poucos amigos, que acha que ao inundar as redes sociais, isto não serve para todos, é evidente, não é? A régua, isto não serve para todos. Mas muita gente vive assim, vive carente. Vive carente de afetos, vive carente de reconhecimento, sente-se invisível. E então as redes sociais são ótimas para isto. Eu vou meter isto, deixa ver quantos likes vou ter. E não sai ao pé dos likes, refresh. Um like, boa, foi a minha mãe. Outro refresh. Aquele não sai do sítio, não é? Ao terceiro, olha, agora foi a minha tia. Pronto, é aquela malta que gosta de nós e tem alguma piedade, não é? Então, bem, deixa lá polir o ego deste gajo e dá, sim senhor, esse bife de facto tem bom aspecto. Então são formas de nós nos chamarmos também a atenção, serve para quem serve, dos outros. Dizer, olha, eu estou aqui, eu tenho uma vida. É desinteressante, de facto, mas é a minha vida. Mas eu existo. É? Tenho muitas dúvidas. É falta de autoestima. Poderá ser falta de estima, da falta de autoestima, se os motivos forem esses. Certo? Portanto, aqui a gente não sabe quais são os motivos. Cada um escolha por si, haja por si e pense naquilo que é enquanto utilizador de uma rede social. Quando coloca um conteúdo e quando vai absorver conteúdos. O que é que vai ver quando está a buscar os conteúdos? O que é que lhe interessa de facto? O que é que gosta de ver? O que é que gosta de ler? Isto não tem nada a ver com dinheiro. Mas é materialismo. É mamon. Não é? Enquanto eu estou nisso, não é? Como é que está esta batalha aqui? Quem é que está a vencer? O que é que este aqui está a fazer por si? Não é? Está a tentar agradar muitas vezes os outros, mostrar que até é alguém, mostrar que até está num sítio importante. Ainda por cima nós agora, por mais que a gente viaje, está sempre gente lá, meu. Está sempre gente, assim, para outras pessoas. Ir a Veneza é espetacular. Hoje ir a Veneza é nada de especial, porque nós vamos ver tudo, menos Veneza. Vamos ver o quê? Turistas. O que está a dar é escalar o Everest. O Everest fazem fila para escalar o Everest. Fila. Morrem aos montes no Everest. E passam por cima dele, ela fica para trás. Exatamente. O que é que isso tem de especial? Qual é a dificuldade? O que é que me impede a mim de ir ao Everest? É ter ou não dinheiro. Porque se quem tiver dinheiro nem sequer precisa de ser um alpinista. Não, Até arranjam quem o leva às costas, exatamente. Arranjam lá como é que eles chamam? Um Sherpa e lá vai ele. Leva-lhe a lancheira, se for um português, leva-lhe a marmita, o garrafão de vinho, todo, o borba, a instalar. Fica sempre fresquinho lá. Não sei se o consegues abrir. Não é? É sempre fresco, não precisas de geleira, de facto, isso também é bom. Então, ao mesmo tempo, a nossa perspectiva, a perspectiva espírita, não pode ser também uma perspectiva destrutiva. É claro que eu, me arro aqui forte e feio, certo? Não é? Pronto. Agora, alguém tem que o fazer. Continuando esta nossa consideração, perguntamos assim, destes dois, qual é o que sobrevive? É sempre o espírito. Não é? Então, porquê é que nós investimos tanto aqui? Sabemos mais, não é? Não sabemos investir ali, não é? E investir aqui dá muito trabalho. E depois é outra coisa, é que este trabalho, o investimento do trabalho aqui, não é? Investir neste, trabalhar neste, é algo que muitas vezes os outros não conseguem ver, nem sequer reconhecem. E trabalhar nisto leva muito tempo, leva muito tempo, não se mudam comportamentos, não é? É claro que há situações nas nossas vidas, há algumas coisas que, de facto, nos impulsionam de uma forma rápida. Sei lá. Falando nos cursos básicos, que é uma experiência muito interessante, quem monitoriza um curso básico.
mais do que palestras. É que nós estamos ali 10 meses com alguém e grande parte dessas pessoas, quando chegam, ao chegar pela primeira vez, ao ter o contacto com uma perspectiva espiritualista da vida, se talvez pela primeira vez uma verdadeira perspectiva espiritualista da vida, conseguem fazer em só 10 meses aquilo que eles não conseguiram fazer em 30, 40, 50 anos, 60 anos. É impressionante o que o convívio com outro tipo de conteúdos, com conteúdos em que se valoriza o próprio espírito, a quantidade de mudanças que consegue operar em muito pouco tempo. Isso é palpável. É espetacular. Ver alguém a começar um curso básico que nunca o tem, também não resulta com todos, não é igual com todos, é evidente, mas acontece com a maioria das pessoas isto é fabuloso de ver. O que é que isto quer dizer? Que em potência mudar é possível, desde que se invista. E mesmo assim 10 meses, até nem é, nós achamos assim, 10 meses até foi rápido, não é? Se eu tiver 50 anos, não é? Mas, por exemplo, no último curso que fizemos, depois de 2 aulas, tivemos uma moça que estava a frequentar e que dizia assim, olha, tu não podes fazer assim isto tudo em 2 semanas? Não é? Tu não podes fazer as horas todas seguidas? Opá, são 50 horas, fazemos isto em 2 semanas, fazemos assim de forma intensiva. Porquê? Porque de repente olhou para aquilo e pá, isto aqui é capaz de mudar a minha vida, não é? E a gente disse-lhe, não consegues. Porque tu não vais ter tempo para mastigar, para raciocinar, para racionalizar todos os conteúdos que vais aqui, com os quais vais ter contacto. Isto requer tempo. Então a gente hoje dá um conteúdo, pumba, a pessoa vai para casa. A vida vai encarregar-se de lhe colocar, porque elas sempre lá estiveram, na verdade. Não é? Ela vai conseguir, esta é que é a verdade, ela vai conseguir ver, as pessoas vão conseguir ver aquilo que nunca viram, mas que sempre lá esteve. E onde é que as vê? Em si própria. Descobre que afinal em si própria está a paciência que não tinha para a mãe que devia ter. Diz assim, estou-me a lembrar de um caso, não é? Pá, a minha mãe, eu estou sempre em conflito com a minha mãe é do piorio, a minha mãe isto, a minha mãe aquilo, a minha mãe pá. E chegou ao fim e disse assim, afinal quem tinha que mudar era eu. Porque a minha mãe agora até anda muito mais calma. É impressionante como a minha mãe agora anda calminha. Aliás, à minha volta anda tudo calmo. Isto é verdade. Isto é verdade, não estou a mentir nadinha. Não é? Foram 10 meses. O que é que foi preciso? Foi preciso a pessoa querer, vontade. Não é? Dizer assim. E depois tem que repensar a vida. Isto tem por um lado, destrói tudo, não é? A gente ingressa assim numa coisa destas e de repente a nossa vida treme por todo o lado. A gente balança, que é uma coisa louca. Não é? Se principalmente nunca teve contacto com isto. De repente começa a dar conta que andou uma vida inteira a pensar em coisas que não faziam sentido nenhum. A preocupar-se com coisas que não interessam para nada. A importar-se com a opinião dos outros. E nós ainda continuamos a pensar muito assim. Nós saímos muitas vezes de casa preocupados com o que é que o outro vai pensar quando me vir. Porque eu vou vestido com este calção, sei lá. Fica mal. Lá está. Não é? Estava à espera de uma crítica, Não estava à espera de nada. Não. Olha, todos a mentir. Ninguém diz a verdade. Mas é que a verdade, nós temos esse problema. Quer dizer, temos esse problema. Não vamos chamar problema, temos essa tendência, não é? De estar a pensar qual é a expectativa do outro perante mim. O que é que a outra pessoa espera de mim? O que é que viu em mim que eu não gosto que ela veja? Era um bocado aquilo do poema da Regina, não é? O que é que os outros acham que eu sou? Mas eu não sou aquilo que eles acham que eu sou. Nem eu sou aquilo que eu gostava de ser. Não é? Isto condiciona-nos ou não nos condiciona? Isto é ou não é materialismo? Certo? Isto o que é que diz da minha autoestima? O que é que diz do conhecimento que eu tenho de mim próprio? Hã?
Nada, não é? Porque tu sais e o que tu mostras, a tua aparência, por isso é que se chama aparência. Não é o que é o que parece ser. É bem diferente, não é? O que é aparência, não é isso? Aquela pessoa com aquela aparência parece ser determinado tipo de coisa. Parece ser uma pessoa. A gente vê um senhor, não é? Atrás de um fato, ou dentro de um fato, uma gravata, um colarinho branquinho, bem, sapato fixe. Portanto, agora há aquelas sonhas manhosas que os gajos andam com as calças a regar e sem meias dentro de sapatos. É assim uma coisa um bocadinho confusa, de facto também. Não é? Pronto. Mas a gente vê aquilo e diz assim, epá, este senhor é um senhor... Até imagina o tom de voz, se for preciso. Esta pessoa deve ter um tom de voz assim, assim e tal. E fala e de repente tem uma voz muito fininha, não é? A gente fica baralhado, não é? É a aparência, não é? É a ilusão que nós causamos nos outros e às vezes não tem nada a ver com isso. E de facto, aliás, de facto nunca tem nada a ver. Até porque aquilo que cada um de nós vê nos outros, aqui estão 30 versões, não é? E opiniões daquilo que cada um olhar para mim e vê. O que é que eu pareço ser? Cada um há de dizer uma coisa diferente daquilo que eu aparento ser. E na verdade, nem eu sei bem o que sou. Nem eu sei bem o que sou. E não choro. Não choro. E choro, mas é por outras coisas. Então, esta história toda, esta amálgama toda, faz-nos confundir, não é? E a falta de consciência faz-nos achar, e tão bem motivados por aquilo que fomos no passado, o que é que nos dizia o passado? Enquanto nós o que é que era preciso fazer? Reparem como há espécies, por exemplo, que amealham coisas. Um cão come uma parte de um bife, ou come uma parte de um animal, se não conseguir comer tudo, o que é que faz? Vai escavar e vai esconder. Amealha. Porque ele não pensa isto é instinto. Mas não se sabe o dia da manhã. E nós fazemos o mesmo. Nós temos muita dificuldade em pensar o que é que vai ser amanhã. Eu preciso juntar. Está bem ou está mal? Não interessa se está bem ou está mal. Aqui só estamos a analisar a atitude. Não é? Portanto, isto foi herdado. Isto é nosso. É claro que depois há quem manipula isto. Os bancos. Faz um PPR. O que é que eles estão a dizer? Eles não estão a pensar em ti. Vão dizer, faz um PPR que vais precisar no futuro. Estão a dizer, traz para cá o teu dinheirinho. Essa que é a verdade, não é? Traz para aqui o teu dinheiro que eu tomo conta dele. Depois vamos ver se precisas dele. Pode ser que faleças e, entretanto, não precises dele. A gente continua a aguardar. Exatamente, depois a gente arranja uma aplicação para os que ficam. Não é? O plano poupança falecido. Mas esta tendência vinda daqui, desta parte instintiva, incita-nos, por exemplo, a sentimentos como a avareza. Ou a vaidade. Ou o mal de... esta aqui toda a gente sabe. Não ouvi, caraças. Falou para dentro. Isto são sentimentos. Isto é caráter. Isto é materialismo. Um avaro é materialista. Não é? Um vaidoso é materialista. Um invejoso é muito materialista. Então, sempre que nós sentimos em nós uma pontinha de avareza, estamos a ser materialistas. Sempre que em nós há uma pontinha que seja muito pequenina de vaidade, há em nós materialismo. Sempre que em nós haja uma pontinha de inveja, há materialismo. Sim. Tu percebeste? E poderíamos ir mais longe, não é? Quando nós usamos, por exemplo, a maledicência. Nós muitas vezes temos a necessidade de rebaixar o outro, não é? Ao mal dizê-lo, numa tentativa concorrencial de ficar-se por cima e ser o maior. Falta de caráter, está certo? Mas revela que somos de facto
materialistas. Ainda não somos espiritualistas. Ainda não pensamos com a nossa essência que o que interessa, de facto, é que toda a gente esteja bem. Não é? Há tanto recurso, há tanta coisa. Nós podíamos fechar as fábricas todas do mundo de têxteis. Que as roupas que estão nos armários, guardados, dava para vestir a população durante uma década. Pronto, já não... Epá, já estou a ser um bocadinho... Vocês também, quer dizer, gostam que eu dei uma empurrada. Um século! Mas também um século a gente ia andar sempre com... Não é? Num século as modas mudam muito, não é? Olha, se tivéssemos parado no século XIX. Por isso é que eu enchi o meu armário, que eu sei que vou durar 100 anos. Pois, ou menos. Ou mais, não sabemos, não é? Até roubar até lá. E poderiam dizer assim, mas nós de facto, nós não sabemos que somos espíritos. Nós de facto sabemos. Mas o raio é que nós nos esquecemos. Não é? O raio do esquecimento do passado. O que é que eu estou aqui a dizer? Eu estou a dar uma série de justificações, não é? Que dizem o porquê de sermos assim. Há motivos para isto. Não é porque quisemos. Não. Agora, ao falarmos disto, ao ganharmos consciência desta questão, podemos mudar a atitude. Podemos ser diferentes. E cortar uma letrazinha a cada palavra. Uma letra a cada palavra, de vez em quando. Um bocadinho cada vez, não é? Enquanto houver a pontinha, não é? Pelo menos a ver se a gente chega à pontinha do rabo do porco, não é? Mas enquanto formos a falar dela, ela fica mais à superfície, isso é uma realidade. Desculpa. Quanto mais falarmos da situação, mais ela fica à superfície, mais nos lembramos dela. Mas temos possibilidade de a trabalhar. Não é? Então, identificado mais ou menos o problema, não é? Mais ou menos só, pronto, porque a gente também não é minha talha de gosto este sadismo, não é? O que é que nos interessa, de facto, não é? O Espiritismo tem uma mensagem de esperança, não é? De facto, interessa-nos saber em que ponto estamos. Dizia Santo Agostinho, Sócrates, conhece-te a ti próprio. Portanto, conhece-te a ti próprio no sentido de que, olha para ti, vê o que tu és para perceberes o que é que tu tens de fazer para mudar. Para seres diferente. Não é só, olha, conhece-te a ti próprio e pronto. E estás na boa, pronto, já sabes quem és. Não é? E pronto, isso não é suficiente. Portanto, a atitude espírita não é uma atitude passiva, é uma atitude ativa. Uma atitude de mudança. Ok, eu identifico no meu caráter determinado tipo de características que fazem de mim uma pessoa menos boa. Tu és um homem de bem, diria agora o Alex. Não é? Olá, tu és um homem de bem, o Alex intimida as pessoas que não são boas com isto, não é? Porque eles ficam logo todos a tremer. Até intimida os homens de bem. E pá, será que sou? Não é? O que é que dizes, por exemplo, no Livro dos Espíritos, lá para o finalzinho? Lá para o finalzinho tem um capítulo que nos pergunta, não é? Que é das penas e gozos futuros e das penas e gozos presentes. Há lá uma parte, terrenas, que diz assim: o que é preciso para ser feliz? Não é? Dentro da questão da felicidade relativa, que nós, sendo espíritos inferiores, ainda muito materializados, com um nível de densidade matéria muito grande, é evidente que nós não conseguimos ser totalmente felizes. Mas de vez em quando temos uns rasgozinhos de felicidade. Então eles dizem uma coisa que é precisamente uma forma de combater o materialismo. Evidente. Mas diz duas coisas importantes. Qual é a medida da felicidade terrena? É a posse do necessário. E não. E a saúde do corpo? Não é o que diz lá? A saúde do corpo e a posse do necessário. E no futuro é que diz fé no futuro e a consciência tranquila.
Ou seja, eles são os chatos. Não é? Consciência tranquila. A posse do necessário. Fogo, será que sou feliz só com o necessário? O que é a grande dificuldade aqui é perceber o que é isto do necessário. Não é a posse do necessário, é perceber o que é que me basta. Quanto é que basta para mim? E isto, na verdade, no básico é capaz de ser. Mas a interpretação do que era aquilo que dizíamos no início, é que não é igual. Não é? Quer ser básico? Pronto, acabou. É difícil, não é? Porquê é que certas pessoas precisam de 100 pares de sapatos? Os sapatos é básico. Eu só tenho 2 pés. Acho eu. Não é? Só tenho 2 pés. Por isso só preciso de um par de cada vez. Não é? Eu se tiver 100 pares de sapatos, e há pessoas que têm mais. Como? 3 meses sem mudar de sapato. Exatamente. Ando 4 vezes. Ando 3 vezes. 3 meses! Espera, ando 3 vezes por ano com os mesmos sapatos. Se fizer 1, 2, 3, não é? Só uso uns sapatos 3 vezes. Ora bem, em 3 vezes, quanto é que eu rompo um par de sapatos? O que é que eu gasto de um par de sapatos em 3 meses? Dá para pagar. Felizes os fotos que ele vai mudar os sapatos. Hã? Dá para um século. Estamos a falar de 100, estamos a falar de sapatos. Pronto, isto... Nós sabemos isto de cor e salteado, não é? Como diz a Betina, aqui é um massacre mesmo. É para a gente ter isto à tona, não é? Para quando a gente olhar para as nossas coisas, perceber o que é que lhe hei de fazer, como é que é de viver com isto, como é que... Eu vim aqui atrasado um documentário que o Luís já falou sobre ele aqui, que era sobre o minimalismo. Eu já tenho muita coisa que me é dada. Eu não sou grande comprador, também não tenho muito dinheiro. E tenho a felicidade de ter gente que a cada passo me dá coisas. E dá-me mais coisas, de facto, do que aquelas que eu preciso. Não é? E então, quando vi o documentário do minimalismo, a primeira cena que fiz foi, das coisas que eu tenho, metade mandei-as embora. 2 sacos para a garagem, ou 3, ou não sei o quê. E continuo com roupa a mais. Continuo a ter roupa a mais. Continuo a ter polos e t-shirts, não sei o quê, que nunca mais acabam. Montes delas, porradas delas. Já passei por isso agora. Há 3 meses desfazer de tudo. Desapegar de tudo. Então, dei tudo. Estou começando do zero aqui. E no instante vai ficar com coisas a mais. Tomara que não, não é? É necessário. Pois, a gente tem fase em que dizemos sempre... eu não estou a julgar, certo? Até nem sei, portanto não posso dizer, nem sinto interesse nenhum a gente julgar. Mas o que é facto é que esta dificuldade em julgar o que é necessário na maioria das pessoas faz com que a gente tenha sempre coisas a mais. Por aquilo que já dissemos anteriormente até. Nunca sabe o dia da manhã. Não é? E então se nós formos... Isto pode ser na roupa, mas pode ser noutra coisa qualquer. Temos gente que amealha parafusos. Eu nunca se sabe se aquele parafuso um dia me vai fazer falta. Isto quase faz pensar que não há lojas de ferragens em Braga. Porque, entretanto, vai surgir uma cena qualquer em que eu não vou arranjar um parafuso em Braga e ele vai estar naquele frasco de mocambo. Que eles normalmente estão sempre em frascos de mocambo, não é? Depois a gente vira a cena toda e está ali 1 hora à procura do parafuso. Se tivesse ido ao... Não, IKEA não vende, só vende... Ou uma cena qualquer que vende parafuso e vinha em muito menos tempo. E tinha um parafuso novo. E baratíssimo, se calhar. Isto é só para a gente pensar, certo? É uma chatice. Então, de facto, era preciso a gente tentar estudar isto, não é? Conhece-te a ti próprio, percebe, olha, vê mesmo de que é que tu precisas. O que é que te faz falta? O que é fundamental para ti? Uma das causas do sofrimento dos seres humanos, que depois pode ser também a causa do sofrimento dos desencarnados, depois de falecer, é o apego à matéria.
O apego à matéria, às vezes, é causa para estarmos aqui décadas, séculos, cristalizados e parados no tempo. Porque, de repente, eu sou apegado à matéria. Eu estou a viver num mundo que só existe na minha cabeça, porque, de repente, não me consigo desapegar daquele momento, daquela personagem, daquela personalidade, daquela parte da minha história e continuo ali. E o mundo continua a girar e toda a gente continua a andar e ninguém quer saber e eu estou parado lá. Em 1627, estou ali e entro, não é, numa reunião mediúnica, sou recebido pelos médiuns e lá a pessoa que está ali para me esclarecer recebe-me e toda a gente está vestida de maneira diferente. Que raio de roupas é que vós usais? Não é? E com uma linguagem que às vezes até a gente, ainda aquela linguagem antiga, não é? E arcaica e tal, que o médium também há de conseguir expressar ou não. Não é? E surpreso porque de repente ainda vem de armadura. Olha que a armadura aqui não te faz falta nenhuma, ninguém te vai fazer mal. Mas eu que ainda trago aqui uma espada, estou um bocado cansado, já estou a segurar nela desde 1600 e tal, isto pesa um bocadinho. Pousa, amigo. Já não te faz falta nenhuma espada. Depois lá com aquele trabalho todo, de repente, eles até se esquecem que traziam uma espada, não é? E acorda para a vida. Isso é que quer dizer, de morto acorda para a vida. Acorda para a morte. Não é? Isto pode acontecer a qualquer um de nós. A gente lê esses livros e de repente eu posso ser um desses apegados. Posso ser. O Espiritismo, não tendo fórmulas, tem 1 milhão de fórmulas. Não é? Mostra-nos 1 milhão de saídas, de possibilidades. Ainda por cima, tudo aquilo que nos mostra está ao nosso alcance. Nós podemos executar. Não é? As coisas estão lá. Ao falar com um dos elementos do curso básico esta semana, ela estava ali, estávamos a conversar e a pessoa dizia-me assim, eu nem imaginas como eu te estou grata. Assim, tu estás enganada? Eu não fiz nada. A única coisa que nós fazemos é mostrar as portas. Não é? É mostrar, olha, sabes, tens outras possibilidades, para além dessas que tu vês em ti, e que muitas vezes, teimosamente, as pessoas acham que não conseguem... eu sou assim. Eu sou assim e acabou. E cada um é como é, e papapá. Ou seja, põe-se logo com o pé atrás em relação à própria mudança. E a gente o que é que faz? Mostra possibilidades. Olha, tu se fores por aqui podes ver isto, tu se fores por acolá. São possibilidades e de repente a pessoa consegue vê-las, distingui-las. E de repente, quem é que dá os passos? Sou eu. E eu nem conseguia dar os passos por 30 pessoas. Não... E cada pessoa é que dá os seus próprios passos. É a pessoa que faz a sua caminhada. É a pessoa que vai lá e que abre a porta e que se arrisca a fazer de maneira diferente. E de repente diz assim, eu sou uma pessoa diferente, sabes? Mas tu foste sempre assim em potência. Só que tu não conseguias ver. Não sabias? Tu foste... Imagina, tu ainda consegues ser melhor do que isso. E eu ainda consigo ser melhor do que isto. Qualquer um de nós consegue ser melhor do que aquilo que é. Porque aquela caminhada, que já se iniciou há muito tempo, vai ter um final feliz. Que é para todos. Nenhuma ovelha se perderá. Qual é o fim do Espírito? A perfeição. Para quem? Para todos. Atingir, como dizia o Ronaldo, tem calma. Não é? Tem que ir easy. Não é? Dá um passo de cada vez, que seja sustentado, admita a possibilidade de errar, de seres materialista, recupera, cai, levanta-te, volta a cair, volta a levantar. É vida. Foi assim que nós chegámos até aqui. E se eu cheguei até aqui, o que é que me diz que eu não posso ir mais além? Por que motivo é que nós devemos ter chegado aqui e daqui não saio, daqui ninguém me tira? Porquê? Mas, ainda por cima, eu cheguei aqui sem consciência nenhuma do que fiz para cá chegar. Muitas vezes acontece isso, eu vim porque vim. Não é? Sem ter uma noção concreta de que posso tomar opções, escolher coisas que de facto impulsionem a minha evolução e a minha melhoria. Eu estou aqui numa tomada de consciência.
Isto é aquilo que isto nos possibilita. É tomar, olha, tu tens a cabeça, tens uma cabeça em cima dos ombros. Tu és um espírito. Tu com estas ferramentas podes fazer. Isto não é dar um empurrão em termos evolutivos. Eu não sou capaz. Não és capaz. Chegaste até aqui, agora não consegues dar mais um passo. Tu não estás a ver bem as coisas. Abre o olho. Todos querem ser mais felizes. Todos querem viver mais tranquilos. Todos querem ser mais confiantes. Não é? Todos queremos isto. Santinho. Todos querem deixar de sentir o vazio que sentem. Não quer dizer que seja sempre, mas que sentem muitas vezes. Não é? O que é que eu ando aqui a fazer? Lembro-me no curso básico que fiz esta pergunta a meio. Foi, não foi, Paulo? O que é que cada um de vós anda aqui a fazer? E de repente ficou tudo a olhar para mim assim com uma cara. Foi, não foi, Michel? Epá, que raio de pergunta é essa? Não, agora o exercício desta semana é pensar, cada um de nós pensar, olha, o que é que eu ando aqui a fazer? E alguns vacilaram. Não sabiam. E se calhar continuamos sem saber. Mas procurar este tipo de respostas, não é? E não precisamos de as procurar. O Espiritismo mostra-nos as possibilidades. E nós agora temos que pegar naquilo e podemos pegar naquilo e adaptá-las a nós. Mas o que é que isto... Não é? Estou intranquilo, não tenho muita fé no futuro. Estou inseguro, o que é que eu faço? Não é? Ganhar consciência, bem, o que é que eu posso fazer? E cada um de nós há de encontrar a sua própria solução. Não é? Porque aquilo que serve para o Augusto provavelmente não serve para a Matilde. São pessoas diferentes. Muito diferentes. Não é? Se calhar um e outro até, sendo diferentes, podem apoiar-se um ao outro. Cada um de nós perceber quanto vale, não é, em potência. Eu cheguei até... Isto é valorizar-me. Eu cheguei até aqui aos trambolhões. Porquê é que não é de ir mais além? Quer dizer que eu tenho qualidades, que eu em potência sou capaz de fazer melhor. E se eu não conseguir, o que é que eu posso fazer? Eu tenho amigos. Eu tenho gente que vive à minha volta. Eu tenho família. A família até pode não ser família carnal, mas é família espiritual. Até aqui o Espiritismo nos dá, não é, a diferença entre a família física e a família espiritual. Quantos de nós aqui são família, sem serem do mesmo sangue? Quantos são família aqui? Eu sei que muitos de nós são família. Mesmo que alguns não saibam. Que às vezes acontece, não é? Trocados no hospital e coisas assim. Pronto, amigos. Como sempre, é um prazer estar aqui. Esteve aqui um bocadinho de calor, espero que não tenha sido muita seca. Acima de tudo, que cada um de nós consiga levar qualquer coisinha e pensar sobre ela, não é? E que nos possa criar a possibilidade de facto, sermos melhores e sermos mais felizes. Isso é o que importa. Não é? No mundo de pessoas felizes não há lugar à tristeza. Não é?